Bom dia, a paz do Senhor Jesus, boa noite, boa tarde, não sei qual horário que esse vídeo chegará para você, nem quando, mas desejo que a paz do Senhor esteja sobre o seu coração. Quero compartilhar aí a palavra do Senhor com os irmãos amados, no livro de Josué, no capítulo 22, versículo 33. Que diz assim a palavra do Senhor. E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus e não falaram mais em subir a eles em exército para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade puseram no altar o nome de Ed, para que seja testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Meditando nesta palavra, amados, ontem estava lendo esta palavra e houve aqui uma situação. Esse fato se deu depois da divisão, da herança. Moisés ele começou a dividir a herança, mas passou o tempo dele e aí ficou Josué. E agora Josué ele termina de repartir a herança, a terra prometida ali, em favor daqueles que faltavam. E a palavra do Senhor diz que a tribo de Manassés, elas ficaram na metade, foram divididas a metade, ficaram além do Jordão e a outra metade aquém do Jordão. Lembrando que além quer dizer ali e aquém aqui. Era da forma com que aquele que narrou do ponto de vista dele. Então, além do Jordão, quando eles falam nós não teremos possessão, além do Jordão com eles, ou seja, ali no Jordão. E a quem ficaremos aqui. Então, o Senhor mesmo determinou para cada tribo as terras. A cada tribo foi o Senhor mesmo que determinou. Então, as tribos de Manassés, elas ficaram divididas. São alguns pontos que nos chamaram a atenção nesta palavra. Elas ficaram divididas. A metade ficaram no sul do Jordão e a outra ao leste. E também os filhos de Ruben, os rubenitas e também os gaditas, filhos de Gade. Eles ficaram aquém do Jordão. E aí houve uma situação que após o Senhor ter determinado a cada um a sua herança, a sua possessão, eram 12 tribos, ficaram 9 tribos e meia além do Jordão e 2 tribos e meia aquém do Jordão. E a palavra do Senhor nos fala aqui que Josué, depois de ter, junto com o povo, com os cabeças do povo, dado ali a herança, da terra prometida que o Senhor havia dado, então cada um se retirou, o Senhor abençoou e mandou eles se retirarem, cada um voltou para suas tendas, porque ainda eram tendas. E aí um fato interessante. A tribo de Levi, eles não tiveram herança. Mas tem um porquê que eles não tiveram herança. Eles não tiveram herança, uma parte, uma possessão na terra. Mas eles ficaram para serem sustentados por todas essas tribos. O que aconteceu foi que, após as 2 tribos e meia ter voltado para atravessado o Jordão e ficado ali, aquém do Jordão, eles fizeram um altar. A palavra do Senhor vai nos falar aqui, se os irmãos lerem toda a palavra do Senhor, no versículo 22, os irmãos vão ver que eles voltaram e fizeram um grande e suntuoso, o suntuoso altar. E ali começaram a adorar a Deus. O que ouvindo
as 9 tribos e meia, muitos se iraram e eles foram ali, se juntaram para guerrear, para destruir, julgando eles que esse povo, que o restante dos seus irmãos haviam saído daquilo que era a orientação do Senhor. Então eles se preparam e levantam o exército para ir até ali, para destruir seus irmãos. E antes disso, eles conversaram, e ali houve um diálogo, o porquê que eles haviam feito aquele altar. Porque Deus iria se irar com eles e também com tanto quanto as 2 tribos e meia, quanto as outras 9 tribos e meia. Então, por isso eles vinham para destruir. E aí eles conversam entre si. Então eles dão ouvido à satisfação daquelas 2 tribos e meia, o porquê. Primeiro eles colocam ali o seu ponto de vista, e agora eles requer que as 2 tribos e meia colocassem também o seu ponto de vista. E ao final dessa conversa nós vamos ver que eles perceberam que as 2 tribos e meia, ou seja, Gad e Ruben e as meia tribo de Manassés, eles ergueram um altar ali, não foi para sair daquilo que era a direção do Senhor, mas eles não queriam ficar de fora do projeto de Deus, porque realmente não estavam de fora. Foi o próprio Senhor que os colocaram ali, que os colocou ali, que colocou cada um ali. Então eles, para que o nome do Senhor não fosse esquecido, porque as 9 tribos e meia estavam lá no outro lado, para que o nome do Senhor não fosse esquecido, para que futuramente os seus irmãos que estavam além e os seus filhos não viessem a dizer que eles não tinham parte na herança, que eles não tinham parte no chamado de Deus. Então eles colocam isso diante ali do povo. E ali eles entenderam que realmente eles tinham razão, eles estavam corretos, eles estavam dentro do projeto de Deus, eles eram seus irmãos. E eles retornaram e falaram isso para ali os outros, e pareceu bem, foi a parte que nós lemos ali, pareceu bem e pareceu boa a resposta. Então eles tiraram esse desejo do coração de levantar exército para destruir os seus irmãos. E souberam que Deus deu um grande livramento, porque eles iam atacar seus irmãos que estavam no mesmo entendimento que eles. No mesmo entendimento que eles. E o que me chamou a atenção foi isso, amados. Hoje em dia, as pessoas, elas querem levantar bandeiras, de denominação, dizendo que a deles é melhor, que cada um diz que a sua é melhor, que a doutrina da sua igreja, daquele irmão ou daquele pastor, daquele líder, que a doutrina dele é a melhor. Mas não é isso que nós entendemos aqui. Não é isso. Todos o Senhor colocou. O Senhor mesmo dividiu a sua herança. A herança é do Senhor. E nós vamos ver por que eu estou falando isso. Quando nós levantamos bandeira de denominação, nome de denominação, nós pecamos contra o Senhor, porque nós estamos fazendo aquilo que o Senhor falou para Pedro. Pedro, não tenha por imundo aquilo que eu santifiquei. Não é isso? Então, houve um tempo em que Jesus estava conosco, alguns homens estavam pregando a palavra de Deus. E aí alguns discípulos chegou para Jesus e falou: Senhor, estão falando em teu nome, quer que a gente mande eles parar? E Jesus falou: não, deixa eles. Então, por quê? Porque eles estão pregando a palavra de Deus. Eles tinham parte com o Senhor. Assim como o povo de aquelas 2 tribos e meia, apesar de ser pequena, apesar de estar aquém do Jordão, mas era um povo de Deus. Era a herança do Senhor. Foi o Senhor que dividiu a mesma porção para eles. E há algo maravilhoso que é necessário nós entendermos aqui, nós termos a nossa atenção voltada. Existiu 12 tribos, 9 tribos e meia. E há uma tribo que não recebeu herança, como nós falamos. E o nome dessa tribo era a tribo de Levi, os filhos de Levi.
ou os levitas. Eles não tinham tribo, eles não tiveram herança, porque eles foram consagrados para ficar com aquilo que era espiritual, para que o povo tivesse as leis do Senhor, para que a obra e a vontade do Senhor permanecesse tanto na parte daqueles que estavam além do Jordão, quanto a parte daqueles que estavam aquém do Jordão. Eles foram divididos sobre todas essas tribos, as 9 tribos e meia e as 2 tribos e meia. E o nome deles eram os levitas, que eram os sacerdotes, que eram aqueles que estavam na parte, vamos dizer, religiosa, que não seria a palavra mais correta, mas para que nós viéssemos entender. A parte onde a lei, os mandamentos, a vontade do Senhor tinha de estar presente para que houvesse uma unidade, para que aquele povo continuasse com aquela identidade da vontade de Deus. E havia, apesar das 9 tribos e meia acharem que não, mas havia, porque o Senhor espalhou eles sobre todas as tribos. E Levi quer dizer unir. Levi quer dizer unir. Então, aquele povo, eles tinham ali seus irmãos que eram chamados por Deus para unificar a mesma lei e a vontade de Deus que estava nas 9 tribos e meia. Era a mesma lei que estava nas 2 tribos e meia. Mas que o homem, com seu olhar humano, com seu olhar limitado, ele, apesar de ser maioria, ele acha que ele está certo. É isso que nós estamos vendo hoje no mundo de hoje, nos dias de hoje. Líderes que pregam que eles estão certos, que eles é que determinam, que possuem aquilo que é de Deus. E não é verdade. Aqui nós vamos ver que não é verdade. O Senhor é o mesmo Deus. Não importa se aquela determinada igreja ou se aquele determinado líder que está realmente comprometido com as coisas do Senhor, ele não alcançou o que as outras tribos alcançaram, não alcançou o que aquelas outras igrejas alcançaram, mas eles alcançaram no Senhor. É o Senhor que os justifica, é o Senhor que os santifica, é o Senhor que dá a eles a sua bênção, né? Aí daquele que intentar contra o pequenino do Senhor. Não importa a quantidade, não importa o tamanho da sua igreja, não importa o tamanho da sua fé, nós não podemos desprezar o nosso irmão, não podemos nos levantar contra os nossos irmãos. Eles são nossos irmãos em Cristo, eles vão de herdar a salvação. Jesus Cristo pagou um alto preço por eles também. Não podemos lançar palavras de maldição para os nossos irmãos. Deus não se agrada disso. Deus deu um grande livramento àquela 9 tribos e meia. Vamos ver aqui que eles louvaram e glorificaram ao Senhor pelo grande livramento que o Senhor deu. Foi o livramento que o Senhor deu a eles, porque se eles matassem os seus irmãos que estavam segundo a vontade de Deus, eles iriam perecer também. A ira de Deus iria se levantar contra eles, era tudo que eles estavam com medo de que acontecesse, que a ira de Deus se levantasse contra eles. Porém, humanamente, eles se levantaram para fazer exatamente isso, para abater aqueles que eram menores, aqueles que eram em menor quantidade, pelo zelo da palavra de Deus. Temos que ter sabedoria para respeitar aqueles a qual o Senhor Jesus salvou. O Senhor Jesus salvou, não importa, às vezes é uma porta de uma igreja pequenininha lá, mas aquele servo está com o coração verdadeiro. E aqui nós vimos que eles fizeram um altar, depois eles colocaram o nome deste altar de Ed. E Ed quer dizer isso, rebanho. Ed quer dizer rebanho. Ou seja, eles fizeram um altar dizendo, aqui no versículo 33, vem dizendo assim, no versículo 33, 28, 27, 29, 30, 22, 33. Vinte e seis, 27, 29, 30. E eles disseram, E pareceu a resposta boa aos olhos dos filhos de Israel. E os filhos de Israel louvaram a Deus
e não falaram mais em destruir contra eles um exército, né, em subir contra eles um exército para os destruírem, a terra em que habitavam e os filhos de Rubem e os filhos de Gade. Agora, e os filhos de Gade, no 34, os filhos de Gade e os filhos de Rubem puseram um altar ao nome de Ed, e para que seja testemunho entre nós que o Senhor é Deus. Ou seja, eles fizeram ali, deram o nome ao altar, de que eles eram rebanho, e aquilo era um testemunho diante de Deus, que eles também faziam parte do rebanho. Só há um rebanho que vai alcançar a salvação. Só há um rebanho. É o rebanho de Cristo. É a igreja de Cristo. E a igreja de Cristo é um corpo. E a palavra do Senhor não denomina o corpo de Cristo. Não existe uma denominação para o corpo de Cristo. A obra do Senhor, ela é a obra salvadora que veio da eternidade. E é o Espírito Santo que tem falado tanto àqueles que são pequenos, quanto àqueles que alcançaram algo mais diante do Senhor. O importante não é que nós vejamos segundo o nosso olhar, mas segundo o olhar de Deus. Se o Senhor deu a entender, deu a eles um pouco, deu a nós a entender um pouco mais, não é menor do que nós. Ali Paulo fala a respeito de um servo que ele era um escravo e ele fugiu e foi ter ali com Paulo, acabou conhecendo Paulo e ali ele veio a se converter ao Senhor. E agora Paulo o devolve com o coração triste, mas Paulo o devolve, mas diz a ele, tudo isso que ele te deve, cobre de mim. Não tenha ele como escravo, mas como irmão, porque o Senhor morreu por ele. Apesar dele ser escravo e o outro ser senhor, mas o Senhor morreu por ele. O valor dele era o mesmo do valor daquele homem que tinha heranças, que tinha propriedade, era o mesmo. Ele também tinha o Senhor Jesus em sua vida. Então, o importante, meus amados, é nós verdadeiramente vigiar no que nós falamos, não atacar aquele que é do Senhor, porque o Senhor ele não se agrada. O Senhor diz, ai daquele que tocar num fio de cabelo, do meu ungido. Porque para o Senhor nós somos a menina dos olhos do Senhor. Não importa se nós temos mais culturas ou menos cultura, mais conhecimentos ou menos conhecimento. É Deus que nos justifica, é Deus que nos põe de pé. E não adianta a gente querer desprezar aqueles que o Senhor morreu na cruz. Nós precisamos amar, nós precisamos estarmos juntos. Nós temos um inimigo natural para vencer. E esse inimigo não são nossos irmãos em Cristo. Esse inimigo está afora. Esse inimigo está ao nosso derredor. Mas aqueles que professam a mesma fé. Não estou falando daqueles que escandalizam a palavra de Deus. Estou falando daqueles que professam a mesma fé. Que estão também servindo ao Senhor. Que estão além ou aquém. Não importa se eles já atravessaram o Rio Jordão ou se eles ainda não atravessaram. Mas o Senhor é o mesmo que santifica todos nós. Que possamos verdadeiramente buscar no Senhor esta bênção de não mais nos levantarmos contra nossos irmãos. Não adianta nós levantarmos bandeira, levantarmos nome de denominação, porque isso não vai adiantar nada. Nenhuma denominação vai subir ao céu. Nenhuma. Quem vai subir ao céu é um povo santificado, um povo consagrado, um povo que faz parte do rebanho de Cristo. O povo que é rebanho de Cristo. O povo que é sustentado pelo Senhor. Um povo que entendeu que o altar não pode estar longe. Que o sacrifício do Senhor Jesus não pode estar longe. E que o sacrifício do Senhor Jesus não está apenas com um povo. O sacrifício do Senhor Jesus está com todo aquele que o adora em espírito e em verdade, diz a palavra do Senhor. Que este dia seja um dia abençoado para você. Que você possa entender que quando você se levanta contra o pequenino, contra o ungido do Senhor, ainda que ele não tenha o mesmo entendimento que você está pecando contra o Senhor. E você está trazendo maldição para a sua vida. Por quê? Porque Deus não se agrada de dissensão. Deus não se agrada de divisão. A casa que luta contra si mesma, ela não prevalece, ela não subsiste. E aí não quer dizer uma denominação lutando contra si mesma. É aqueles que lutam contra a obra do Senhor. A obra do Senhor, ela não tem nome.
A obra do Senhor, ela não tem escolhido só A ou B. O escolhido é aquele que foi chamado pelo Senhor. Quem somos nós para dizer que aquele irmão não tem comunhão com o Senhor? Que aquele irmão não vai herdar a salvação? Que aquele irmão está cego? Que aquele irmão está aleijado? Quem somos nós para dizer? Se é Deus que o justifica. Certamente, quando chegar na eternidade, haverá muita surpresa, diz a palavra do Senhor. Porque muitos que nós achamos que estarão lá, não vão estar. E muitos que nós achamos que não estariam lá, nós vamos encontrá-lo lá. Precisamos viver espiritualmente segundo a vontade de Deus e ter a direção do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus. Nós fomos dotados pelo Senhor, capacitado, e a palavra do Senhor é a nossa bússola. É a nossa bússola, é o que está escrito na palavra de Deus e que o Espírito Santo nos tem mostrado, nos tem revelado. Nós temos que viver segundo a vontade de Deus. Amém? Graça e paz da parte do Senhor Jesus.